Está entrando no ar o programa Em Busca da Verdade da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Do Senhor Jesus a todos os irmãos e ouvintes da Rádio Alvorecer 102.5. Estamos retornando aos vossos lares através do seu receptor, no vosso carro, com o programa Em Busca da Verdade da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, situada na Avenida Tropical 2017, bairro Tropical, CEP 32070380. Vamos dar continuidade ao estudo Em Busca da Verdade com o pastor Francisco de Souza. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os ouvintes. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 25 a 28. Lemos assim: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá a angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão no mundo, quando os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em grande nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Amado ouvinte, nós estamos falando a respeito dos sinais que anteciparão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos a falar ontem a respeito desses sinais que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que a angústia é um sinal. E angústia é estar oprimido, é estar sob pressão. E nós estamos vivendo esta opressão, debaixo desta pressão que existe no mundo que nós vivemos, oprimido verdadeiramente. Isso me faz lembrar da nação de Israel, quando estava escravizada no Egito. Viviam oprimido e sob pressão. E o mundo escravo está escravizado pelo pecado, pela imoralidade, pela depravação. Isso está dominando o mundo e levando o mundo a ficar debaixo desta pressão terrível e horrível. E assim como a esperança de Israel era no único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e quando esse Deus se manifestou através de Moisés e Arão, então o poder de Faraó já não podia mais deter a nação de Israel, e eles tiveram que abrir os portões do Egito e deixar o povo de Israel ir embora, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. E operando Deus, quem pode impedir? E Cristo em nós é a esperança da glória. Então essa é a nossa única e verdadeira esperança de salvação. A palavra de Deus diz perplexidade, que significa confusão. Meu amado, nós vivemos num mundo de confusão tremenda. É tanta confusão que nós não entendemos. Mas a palavra de Deus diz que quando nós vimos essas coisas acontecer, nós devemos ficar alegre e não triste, porque a nossa redenção se aproxima. São sinais que estão antecedendo a vinda do Senhor, este evento que a igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando. Nós estamos aguardando este evento, e isto está para acontecer.
E foi exatamente isso o que os discípulos perguntaram para Jesus no Monte das Oliveiras. Que sinais irão acontecer que vai anteceder a tua vinda? E Jesus começou a colocar estes sinais. E não somente estes. Ele disse muitos sinais. E nesta tarde nós vamos ver alguns sinais que Jesus Cristo está usando para mostrar e responder esta pergunta. E isto é bom para mim, é bom para você, para nós sabermos. Porque são esses sinais que estão nos dando alerta, que estão nos fazendo despertar para as coisas espirituais, para prepararmos, para estarmos prontos na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Escute o que diz Mateus, capítulo 24 e o verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Meu amado, jamais houve um tempo em que as pessoas foram tão afligidas e feridas tão facilmente. Pessoas têm seus sentimentos feridos. Olha, a amizade que foi cultivada durante anos e anos costuma acabar em um minuto, de uma hora para outra, em uma ofensa que às vezes nem foi proposital, aconteceu, e lá está interrompido aquela amizade de anos. O que está acontecendo? Os sentimentos das pessoas estão ficando sensíveis e estão se ferindo tão facilmente e deixando criar raízes de amargura, de inimizade, e assim começa a desligar-se do corpo, porque membros que estão ligados no corpo pelas juntas e ligaduras que o Senhor Jesus Cristo fez acontecer através da sua palavra, do ministério do Espírito Santo, da doutrina santa. Tudo isso é para juntar o corpo e fazer que o corpo fique junto, membros a membros, ligados. Mas a obra de Satanás é desligar. E ele está conseguindo o seu objetivo bem fácil, porque pessoas tão sensíveis estão ficando ofendidas, afligidas. E isso não somente no mundo religioso, mas principalmente no mundo terreno que nós vivemos. Pessoas naturais estão tão afligidas e tão feridas, que os psiquiatras estão ocupadíssimos. Todos os homens e mulheres que estão formando-se na psiquiatria estão tendo um trabalho intensivo, estão ocupadíssimos e estão chegando ao esgotamento, porque eles estão tentando consertar os nervos em frangalhos das pessoas que estão se deixando levar pelos problemas, pelas ofensas. E é tanto problema que é falado na cabeça desses psiquiatras, que eles também estão ficando afetados. Eles também estão precisando de recursos para consertar também os seus nervos. Meu amado, é nesta época que a palavra de Deus disse que uns trairão uns aos outros, membros de famílias traindo-se. Já pensou sobre isto? O Senhor Jesus Cristo, há quase 2000 anos atrás, profetizou esta palavra, que isto aconteceria. E nós estamos vivendo este fato. Nós estamos vendo realmente que as pressões crescem e que as pessoas não estão suportando, e uma das válvulas de escape que eles procuram é a traição. E as coisas só vão piorando, porque tudo isso leva as pessoas e leva o mundo à beira de um colapso nervoso. E esse é o mundo que nós estamos vivendo. Este mundo está à beira de um colapso nervoso, porque a situação só lá vai crescendo e crescendo. Isto é um sinal, e um sinal bem distinto que Jesus deixou. O outro sinal, ele disse a respeito da moral do mundo, e ele fez até uma comparação
da moral que o mundo tinha na época de Noé, na época de Ló, para com a época da sua vinda. Ele disse: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E talvez você pode me perguntar: mas que mal que existe nisto? Isto é uma vida natural, isso é natural de acontecer. E eu posso até concordar com você que isto é natural. Mas, meu amado, nós não estamos no mundo somente para viver uma vida natural. Porque esta matéria, essa carcaça humana chamada carne, a palavra de Deus diz que é pó e ao pó voltará. E nós não estamos aqui para tratar somente desta carcaça, porque ela não tem valor. Pó não tem valor, e essa carcaça não tem valor. E a própria Bíblia diz: a carne não vale para nada, mas o que vale é a alma. A alma vale mais do que o mundo inteiro. E enquanto nós estamos nesta carcaça humana, nós temos que trabalhar para que a nossa alma esteja pronta e preparada para este encontro e este evento maravilhoso da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado ouvinte, nós estamos vivendo épocas como épocas de Noé, como épocas de Ló. Era uma época que as pessoas viviam e não estavam interessadas no que a palavra de Deus diz, no que as profecias diziam. Não estavam interessados na vontade de Deus. Não tinha interesse. E nós vivemos um mundo assim. O mundo está disperso. A maioria das pessoas estão vivendo o mundo, ignorando a realidade da palavra de Deus, ignorando os avisos e os sinais que estão acontecendo. Nem sabe que isto é sinais, porque não conhece a palavra de Deus, e por isso estão vivendo sua vida, tocando barco. Mas, querido ouvinte, a palavra do Senhor está aqui conosco nesta tarde, e nós sabemos que o enfado é um inimigo tremendo do homem. E o homem está desesperado, procurando um remédio contra o enfado, contra o cansaço, contra o estresse. E um dos remédios é a diversão. E o homem está desesperadamente procurando se divertir para ver se tira este enfado de cima de si, este estresse, este cansaço, este desânimo. E procura desesperadamente. Por isto, existe tantos parques de diversões, cinemas, e o mundo está divulgando lazer e mais lazeres para tentar ver se ajuda o homem. Mas o homem não está melhorando, está só piorando. E por quê? Porque eles estão esquecendo de que o verdadeiro ajudador, o verdadeiro auxiliador, aquele que pode realmente ajudar o homem e tirar o homem deste enfado, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas estamos procurando outros recursos, estamos buscando outros recursos, e por isto a humanidade continua enfadada, continua estressada, continua desanimada. Às vezes estou andando pela rua e vendo pessoas com seus semblantes caídos, expressando o desânimo, a desistência, desistindo da vida. Ora, meu amado ouvinte, o homem, ele não sabe mais o que fazer. Os recursos humanos estão acabando totalmente, e a situação do homem não está melhorando em nada. O homem tem alcançado todos os prazeres, e a verdade é que tem até abusado dos prazeres. Esses prazeres é um dom que Deus colocou no homem, e o homem tem abusado desses prazeres, e isso incluindo até o sexo. Abuso, abuso, abuso e abuso. E sabe, este abuso está levando o homem a ficar no estado cada vez pior. Medicamentos estão sendo criados para quê? Para tentar ver se reanima esses prazeres. Meu amado, o mundo não precisa de pílulas,
de remédio. O mundo precisa de Jesus, mas o mundo não entende, não compreende, não percebe. E é por isso que nós estamos nesta emissora, para levar até a você a palavra viva de nosso Senhor Jesus Cristo e tentar despertá-los para esta realidade, para que vocês possam ver e entender e compreender a vontade de Deus. Uma revista muito importante, ela fez uma edição, uma reportagem, e esta revista falou sobre um festival de livre expressão. Era no centro de jovem Paris. Um grupo de jovens, rapazes e moças, iam representar diante de uma plateia atos imorais de tal depravação que nem podemos mencionar aqui no ar. Sabe, meu amado, esta é a natureza humana sem Deus, expressando-se a si mesmo. Olha como se expressam pessoas humanas sem Deus, ao ponto que chega para se expressar a si mesmo. E isto é um sinal definitivo do fim do tempo. Isto é um sinal definitivo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isto que vocês estão ouvindo e vendo no nosso dia presente, essa nudez, o homem com tendência a cada vez se despir mais, as mulheres com tendência a cada vez se despirem mais, e a perder o medo de se expressar e se expor publicamente. Tudo isto é sinal de que Jesus está voltando, está a caminho. Mas quantas e quantas pessoas não sabem deste fato? Estão vendo, presenciando, mas não têm o conhecimento, e por causa disso não se tocam espiritualmente. Acha tudo natural, tudo comum. É como na época de Noé e de Ló. Tudo parecia comum, até que Noé entrou na arca, até que Ló saiu da cidade de Sodoma e Gomorra. A destruição veio. Foi o fim do mundo de Noé, foi o fim de Sodoma e Gomorra. Meu amado, o fim deste mundo está chegando, e se você não se aperceber, você será pego desprevenido, despreparado, e triste é para aqueles que assim são pegos. Ouça bem a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, verso 11. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, meu amado, a palavra de Deus está dizendo que nos últimos tempos, e este é o nosso tempo que ele está dizendo, nós estamos vivendo os últimos tempos. Posso dizer que os últimos minutos do relógio de Deus nós estamos vivendo agora. A Bíblia diz que alguns abandonarão a fé, e por causa disto passarão a prestar atenção aos espíritos sedutores, a doutrinas de demônio, e com isso se tornarão exatamente o que a Bíblia diz: falsos profetas, falsos apóstolos. Por isto, meu amado, ser religioso não é suficiente, porque aqueles que fazem parte de um líder que é corrupto, que ensina a mentira, que não tem a verdade da palavra de Deus, que não tem a sã doutrina, não pode conduzir as almas para a vida eterna, porque a palavra de Deus é que está firmada no céu, e só ela poderá firmar aqueles que obedecem. Aqueles que não obedecem à palavra de Deus, que são enganados, Deus não tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com a sua palavra. Escute o que diz 1 de Timóteo, capítulo 4 e o verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí está a expressão da palavra de Deus, que é a verdade.
Pessoas abandonarão a fé em Jesus Cristo, a fé na palavra de Deus, porque é a palavra de Cristo que gera fé nos nossos corações. E as pessoas estarão deixando esta convicção e esta certeza na palavra de Deus, nos ensinamentos da sã doutrina, para ser seduzido por espíritos imundos, espíritos sedutores, para crerem em mensagens de demônios, para seguir os demônios. E sabe, seguirão enganados, pensando que estão seguindo a Jesus Cristo, e na verdade não estão seguindo os demônios. Escuta o que diz 2 de Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Pois é isto mesmo que você acabou de ouvir. Pessoas não suportarão a sã doutrina. Doutrina humana aceitam, doutrina que convém ao seu costume, aos seus ideais, aos seus sentimentos, aceitam, mas a santa doutrina da palavra de Deus, aquela que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para os santos aqui na terra, para que a vontade dele seja feita aqui na terra como é no céu, há muitos não suportarão, e por isso sairão procurando uma denominação, homens líderes que pregam aquilo que eles gostariam de ouvir, que os seus sentimentos estão aceitando, concordam. Para quê? Para assim se ficarem enganados e perder a salvação, porque esta é a verdade da palavra de Deus. Meu amado ouvinte, nós precisamos tanto do Senhor Jesus Cristo, precisamos tanto da sua palavra. Nós não podemos fugir da realidade da palavra de Deus. Para servir o Senhor Jesus Cristo é somente obedecendo a palavra de Deus. Não adianta nós tentarmos fugir dos nossos compromissos que nós temos com a palavra do Senhor. Isto não vai nos levar a nada. Escute o que Judas, ao escrever aquela carta tão pequena, no verso 3 e 4, olha como ele nos desperta. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para estes juízos, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Aí está, meu amado ouvinte, homens que já estava previsto que viria, porque o Senhor Jesus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, conhecedor. Não é uma questão de que a pessoa já está determinada a fazer aquilo, não pode mudar. Uma predestinação. Não existe uma predestinação de que se a pessoa tem que ser assassino, será assassino, se tem que ser um pastor, será um pastor. Não existe isto, porque o homem tem o livre-arbítrio de escolher o que ele bem quiser, e o futuro dele depende da sua escolha. Você não está predestinado a morrer sem Cristo, e nem está predestinado a morrer com Cristo. Você vai tomar a sua decisão. Você tem livre-arbítrio para escolher. E você tem livre-arbítrio para escolher nesta tarde o que você quer fazer do seu futuro. E é o seu presente que vai definir isto, a escolha que você faz agora. Mas a Bíblia diz que homens, por causa da sua escolha, eles iam infiltrar no meio do povo, como se fosse um ladrão, para roubar uma casa, para roubar a fé das pessoas que têm em Deus, a fé das pessoas em Deus e em sua palavra. É exatamente isto que a palavra de Deus está nos dizendo, que pessoas estariam negando o único soberano e salvador, Jesus Cristo. E tem pessoas que negam Jesus Cristo como Deus, não o reconhecem, não dão o valor e a glória e a honra devido a Ele como Ele merece. E a Bíblia diz que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor.
Mas, por causa dessas pessoas que estão abandonando a fé em Jesus Cristo, pela palavra de Deus, estão levando pessoas e assaltando casas para roubar a fé das pessoas em Jesus Cristo e em sua palavra. Meu amado, que você e seu lar possam se manter por estar examinando as Sagradas Escrituras e estar buscando a salvação que vocês tanto almejam e desejam, e que vocês não deixem que o assaltante assalte a vossa alma e roube o que é melhor e o mais valioso, que é a vossa fé. O apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. E que você possa guardar esta fé que a palavra de Deus gera no teu coração, para que você possa se manter até o fim e ter a alegria e o gozo de chegar na presença do Senhor Jesus Cristo no final da sua carreira. Então, meu amado ouvinte, esta é a realidade dos nossos dias. Nós estamos vendo e caminhando para tempos em que muitas pessoas estarão ansiosas pela verdade, e elas vão procurar em livros, vão procurar em igrejas, mas ao invés de eles receberem aquela mensagem que satisfaça suas ansiedades espirituais, eles vão ouvir um sermão sobre política, um sermão sobre problema social, ou uma palestra sobre arte ou literatura, ou coisa parecida. Mas, meu amado, andarão de um lugar para outro, procurando, indo da esperança ao desespero, por não encontrar a verdade que os seus anseios espirituais desejam, e chegarão ao ponto de desistir, porque não encontrou. Mas, no meio de toda esta luta e estes problemas, o Senhor Jesus Cristo exorta a sua igreja com estas palavras registradas em Hebreus capítulo 10 e o verso 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então aí está, amados, o Senhor Jesus Cristo exorta a sua igreja com esta palavra. Não é hora de nós estarmos afastando das nossas congregações. É momento de congregarmos mais e mais, porque o dia do Senhor se aproxima. E quanto mais se aproxima, mais necessário é que nós estejamos unidos, congregando-nos, servindo ao Senhor, cultuando o Deus da nossa salvação, louvando ao Senhor e deixando Ele fortalecer a nossa alma com a sua presença, na unção do Espírito Santo, para podermos ter força para enfrentar este mundo e dizer não para o mundo, não para o pecado, não para Satanás, e sim para o Senhor Jesus com a sua palavra. Meu querido ouvinte, sinais e sinais acontecerão, e mais sinais virão. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, lemos a palavra de Deus desta maneira. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Pois é, meu amado, esta é a palavra de Deus mostrando a população que está populando o mundo de hoje. Aumento de ilegalidade, olha, está aí aumentando tremendamente. Homens que têm uma forma, uma aparência de bondade, mas que não têm o poder da bondade. Estamos vendo isto espalhado pelo mundo afora. Sabe, tudo isso são características que está expressando os dias que nós estamos vivendo. Os jornais, estão cheios de notícias, de reportagens
falando sobre rebeliões de jovens, como os jovens estão rebeldes, como eles estão levantando-se contra pai, contra mãe, contra parente, contra desconhecido, capacidade de jogar álcool e meter fogo em pessoas, uma rebelião terrível. Estamos vendo quedas de governo, rebelião da nação, do povo, da população. Estamos vendo distúrbios em quase todos os países da terra. E sabe o que isso significa? Que a ilegalidade está crescendo assustadoramente por todo o mundo. E não somente isto, mas que isto também é um sinal de que está dizendo: o Senhor Jesus Cristo está a caminho, Ele está voltando. Amanhã às 12h15 estaremos de volta aos vossos receptores com o programa Em Busca da Verdade. Que Deus nos abençoe ricamente pelo glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os nossos amados. E amanhã estaremos de volta em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação,